Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, que já se faz presente no nosso meio. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Sem perca de tempo, abra no primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1. Deus fez descer uma palavra no meu coração. Gostaria de partilhar uma porção daquilo que podemos extrair dessa palavra maravilhosa. Quem achou o texto, diga amém. Acho que não foi tão difícil. Diz assim o texto: há 3.500 anos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vou repetir. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Aleluia. O texto que acabamos de ler, ele na verdade seria uma espécie de um prólogo, um resumo, um título para aquilo que vai ser discorrido nos versos seguintes. No princípio criou Deus os céus e a terra. O autor Moisés, ele apresenta aqui, no começo de Gênesis, um resumo daquilo que ele vai querer descrever de forma detalhada nos versos seguintes. E quando nós nos debruçamos sobre este verso da Bíblia Sagrada, nós podemos extrair diversas coisas, diversas informações e diversas lições que são interessantes. Nós, quando olhamos para esse texto e vemos uma afirmativa tão poderosa como essa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui não está falando de uma teoria, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, a teoria de quaisquer que sejam. Não é uma teoria. Aqui o autor está afirmando: no princípio Deus, ele criou os céus e a terra. Não é uma mera teoria, é uma verdade, e uma verdade absoluta, aonde o mundo tem tentado impregnar em nossas mentes e almas, dizendo que isto é puro mito, é uma inverdade, é uma falácia, é algo inexistente. Afinal de contas, para eles Deus não existe. A explicação que eles vão arrumar é através daquilo que eles veem como a lógica, mas sempre a lógica, ela nos leva a Deus. Quando nos debruçamos para analisar o texto, entender o texto, querer identificar aquilo que o texto quer nos dizer, logo na primeira palavra, nós identificamos informações um tanto quanto interessantes. E eu peço que você redobre a sua atenção. O texto começa dizendo: no princípio. Princípio, ele se refere a um período de um tempo. Aí talvez você me pergunta: Diego, mas que tempo é esse? O que significa isso? Talvez na nossa mente tão pequena, nós imaginamos que Deus, ele num tempo específico criou todas as coisas, e não é verdade. O texto, quando ele coloca no princípio, quando nós vamos analisar melhor, ele está querendo dizer em algum momento da eternidade, Deus, por sua boa e poderosa vontade, ele resolve criar todas as coisas. No princípio se refere a algum momento da eternidade. E aí você me pergunta: o que é isso? Eu te respondo: eu não sei, João. Tentar compreender a eternidade não é uma coisa simples. Imagine você, a eternidade, tira 2 bilhões de anos dela, quanto que resta? A eternidade. Nós não conseguimos extrair da eternidade um tempo, mas o Deus Todo-Poderoso, ele escolhe criar. E o texto ele vai dizer: no princípio, em algum momento em que nós não sabemos, Deus, por sua boa vontade, pelo seu amor infinito, André, ele resolve criar todas as coisas. Essa é a primeira informação que podemos extrair do texto de Gênesis. Resolve a tua atenção. No princípio refere-se a um tempo, não é um tempo determinado.
nós não sabemos qual é. A segunda informação que nós podemos extrair desse texto, essa é um pouco mais interessante. Na sua essência, a palavra princípio, no original hebraico, significa cabeça. O autor poderia ter utilizado outras palavras para dizer a origem, o início, mas ele utiliza na sua essência da palavra, na sua raiz, a palavra cabeça. E o que é a cabeça? Quando ele utiliza este vocábulo, ele está querendo dizer que todo o restante que vai vir na Bíblia Sagrada, preste atenção, tudo aquilo que vai ser escrito após este versículo, vai emanar deste versículo. Este versículo é o versículo cabeça, é o versículo que vai trazer tudo aquilo que vai ser expressado nos versos seguintes, até o livro do Apocalipse. No princípio criou Deus os céus e a terra, é a ótica pela qual nós vemos, é a cabeça da situação que nós identificamos. E o que a cabeça ela representa? A cabeça ela representa, alguns têm um pouquinho a mais, e aí fica mais fácil identificar. Mas olha que interessante, quando nós olhamos para uma pessoa, talvez não identificamos o corpo dela quando olhamos apenas o corpo, mas quando olhamos para o seu rosto, para a sua face, para a sua cabeça, nós sabemos muito bem quem é. Quando Herodias vai pedir para Herodes a vida de João Batista, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Por quê? Porque a cabeça ela representa a própria pessoa. Nas épocas medievais, em filmes, você pode notar, quando um rei era morto, decapitava-se a sua cabeça e a pendurava. Por que não pendurava o seu corpo? Porque o corpo poderia não ser o da pessoa, mas a cabeça ela era reconhecida, a cabeça ela era vista, e nós sabíamos, e quem olhasse para ela sabia que a cabeça era de alguém, a cabeça era de uma pessoa reconhecida. E aí eu olho para a cabeça, ela representando a pessoa em si. A sua face, os seus traços trazem características que são próprias da pessoa. Mais do que isso também, a cabeça ela nos traz aquilo que nos conecta com a realidade. Você já parou para pensar nos 5 sentidos que você tem? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Todos os 5 se encontram aonde? Nessa parte. O resto, nós vamos ter o tato. Mas os 5 sentidos que nos conectam com essa realidade estão intrinsecamente na cabeça. E a cabeça nós vamos absorver informações do mundo, nós vamos absorver a realidade, e através dessa absorção da realidade, preste atenção, nós vamos decidir tomar atitudes para com a nossa vida. É através da cabeça que nós buscamos as informações, refletimos as emoções, tudo aquilo que é o nosso ser está aqui nessa parte. Aí você vai dizer, mas o coração? O coração ele é um órgão fundamental, mas a sua emoção está na sua cabeça, a sua razão está na sua cabeça, a sua alma está na sua mente, a sua psique ela te controla, a sua mente ela te envolve, e através daquilo que você vê o mundo, você se interage com o mundo através dessa parte do corpo. Todo o resto aqui são acréscimos. E é isso que o livro do Gênesis vem nos dizer. No princípio, através da cabeça, ele está dizendo, Deus, ele cria os céus e a terra. Olha que interessante. Princípio e cabeça não é simplesmente uma parte do corpo ou uma forma de tempo. Não, é uma pessoa. Aí você me pergunta, onde está isso? E eu te digo, Apocalipse 22:13, Jesus vai dizer, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 3:14, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Aleluia. Mas ele não para aí, continua. Paulo vai descrever também, Colossenses 1:17-18, ele vai falar o seguinte, ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas, também ele é o cabeça da igreja, vírgula, é o princípio, aleluia. Preste atenção, quando nós nos interagimos com o mundo, nós interagimos com que cabeça?
com a cabeça do princípio, de no princípio criou Deus os céus e a terra? Ou interagimos com a nossa própria vontade? O que eu estou querendo dizer aqui essa noite para os irmãos? Redobre a sua atenção. Os 5 sentidos que nos relacionamos com o mundo têm que ser substituídos pelos sentidos de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, Jesus, Ele é o cabeça, Jesus é quem governa, é através de Jesus que você tem que ver o mundo, é através de Jesus que você tem que se relacionar com o mundo, é através do Cristo bendito que você tem que olhar para as coisas lá fora e agir como Ele agiu. Paulo vai dizer, temos que ter a mente de Cristo, a mente que se renova todos os dias, através da palavra, através da intimidade, através da oração, aleluia. Glória a Deus. Ser nova criatura é cortar a cabeça todos os dias. Não adianta agir conforme você quer agir. Não adianta você guiar os seus princípios conforme você quer guiar a sua vida. Você tem que guiar a sua vida pautada e firmada por aquilo que Jesus nos instruiu, por aquilo que Jesus nos deu, por aquilo que Jesus nos orientou. Portanto, nós temos que ter a cabeça de Cristo. Ele estava na fundação do mundo, Ele estava no princípio, através dEle, todas as coisas foram criadas, e é através dEle que vamos orientar as nossas vidas todos os dias, aleluia. Glória a Deus. O texto ele continua. No princípio criou Deus. Eu olho para esse texto numa simples leitura e leio ele de forma rápida, ligeira, e falo, que coisa tão simples, mas não é. Criou Deus. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus bendito e glorioso. Talvez quando você está olhando para um pedaço de papel e lê esse texto, você não imagina tudo aquilo que está ao seu redor. Quando nós paramos para contemplar, e a ciência diz que o universo observável, o diâmetro, é de 27 bilhões de anos-luz. Aquilo que conseguimos observar no universo, o diâmetro dele, 27 bilhões de anos-luz. Vou simplificar para você entender. Imagine que você tem um carro igual o do André, que viaja à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Você levaria 27 bilhões de anos para andar de uma extremidade à outra do universo. Por segundo, 300 mil quilômetros. E aí nós olhamos para o Sol, que Deus criou. Sabe quanto tempo leva a luz do Sol para chegar na Terra? 8 minutos. É o tempo que a luz do Sol leva para chegar à Terra, a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. O Sol que você vê é o Sol do passado, não é o Sol do agora. O Sol que você vê é o Sol de 8 minutos atrás. Interessante. Mas aí nós olhamos para as areias que existem em todo o planeta Terra. As estrelas possuem 10 vezes mais a sua quantidade. E aí eu leio o texto de forma simples. No princípio criou Deus os céus e a terra. E não consigo contemplar a imensidão dessa sua criação. As obras, o firmamento, tudo anuncia a sua grandeza. E aí eu começo a olhar para esse verbo criar, que é outra possibilidade que nós vemos no hebraico. Esse verbo criar, e todos quanto começam a estudar o capítulo 1 e verso 1 de Gênesis se encontram com essa informação. O criar aqui está sujeito somente a Deus. Ou seja, quem está entendendo, diga amém. Ou seja, criar aqui é criar do nada. Para que eu possa construir este púlpito, esta caixa, eu preciso do quê? Matéria-prima. Eu não consigo trazer a existência do nada, sem nenhuma matéria-prima, tudo isso que está aqui. Eu preciso para que as minhas mãos possam manufaturar tudo que está aqui. Mas o verbo ele vai dizer que Deus, quando ele vai criar, ele cria do nada. Ou seja, não havia nenhuma matéria criada, apenas Deus em sua eternidade. E do nada Ele começa a criar as coisas através da sua palavra. Sabe o que eu estou querendo dizer essa noite? Que Deus não precisa de tudo. Sabe o que Ele precisa? De nada. Sabe quando você está na sua vida
e fala: eu sou o nada. Entra por aquelas portas dizendo: quem sou eu? Não estou valendo nada, a minha semana não foi de nada, a minha vida não é de nada, a minha vida não tem graça. Quem sou eu? Eu sou um nada. Quantos de nós já não disse isso? Quantos de nós já não se autocriticou através dessa palavra? Um nada. Aí imagino Deus: então é de você que eu preciso. É de você que eu preciso. É de você que eu preciso. É de um nada, porque do nada eu vou fazer tudo. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Fique despreocupado, irmão. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, olha para cima, olha para baixo. O que você está vendo? Alguma solução? Aí você me fala: não vejo solução nenhuma. Eu não estou vendo nada que possa mudar a minha vida. Mas o Deus que usa o nada está aqui essa noite. Está dizendo aqui: confie nas minhas mãos, confie na minha palavra. Através do nada eu faço tudo. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Preciso correr. Aleluia. Aí eu pergunto para vocês: quando nós vamos analisar um texto, nós analisamos de qual forma? Com tempo? Ali? Preparado? Somente para aquilo? Focado? Talvez não, né? Nós não aprofundamos naquilo que concerne as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque nós utilizamos uma desculpa: não temos tempo. Não temos tempo. Aí eu te pergunto: como vamos meditar na palavra de Deus se não temos tempo? Sabe por que não meditamos na palavra de Deus? Não é porque nós não temos tempo. Não, tempo você tem. É que você preenche o tempo da sua vida com outras coisas. Sabe o que eu estou dizendo aqui? É de prioridades. É de prioridades. Preste atenção. Você tem tempo, só que você não preenche o tempo com as prioridades que são de Deus. Você preenche o tempo com as prioridades que são suas. Aleluia. Aí o texto, ele prossegue: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Os céus e a terra. E Deus, ele começa depois a detalhar, a partir do verso de número 3 de Gênesis, a criação numa sequência. Sequência essa maravilhosa. Mas aí eu pergunto para você, como eu perguntei para mim também. Falei: Senhor, tu poderias ter criado tudo numa só palavra, numa só voz, num só verbo, numa só atitude. E aí eu aprendo com Gênesis 1:1. Deus, ele me diz: devemos ter prioridades. Ele começa dizendo: no princípio criou Deus os céus primeiro, depois a terra. Ele não cria a terra primeiro. Primeiro ele cria o que é de cima, depois ele cria o que é de baixo. Deus está dizendo assim: a sua prioridade não é terrena, a sua prioridade não é material, a sua prioridade, ela vem do alto, ela vem dos céus, ela é de cima que a sua prioridade vem. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus, ele vai dizer, Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino dos céus. Busca primeiro lá em cima, busca primeiro o reino, busca primeiro a minha presença, busca primeiro a minha palavra. E ele continua: e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Comer, vestir, beber, é tudo da terra. Aleluia. E ele diz acrescentada. Você já tem aquilo que é importante, você já tem aquilo que é fundamental, ou seja, você já está buscando aquilo que é de primordial na sua vida, que é os céus. Você já está bem. Aí Jesus vai falar: então eu vou te acrescentar algo mais, vou acrescentar as coisas aqui da terra. Portanto, busque a minha presença, busque a minha face, busque primeiro os céus, que depois as coisas terrenas vos serão acrescentadas.
acrescentadas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí eu olho para o texto e começo a notar o seguinte: como eu disse na minha introdução, Gênesis 1, verso 1, ele é um título, ele é um tema daquilo que vai ser discorrido. E aí quando a gente começa a olhar de fato para a criação de Deus, eu vejo a mão de Deus de uma forma maravilhosa, em todos os momentos. Se nós pararmos para analisar, preste atenção, os 6 dias da criação, vai começar com a sentença: e disse Deus. E disse Deus. Terceiro dia, e disse Deus. Quarto dia, e disse Deus. Quinto dia, disse Deus. Sexto, e disse Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para a semana da criação ali, nós vemos que Deus, ele cria e tem participação de uma forma primordial e de uma forma pioneira. Olha, ele começa a criar, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E aí o que vai acontecer? Lá na frente, quando Moisés for entregar os 10 mandamentos, ele vai falar assim para o povo: ó, 6 dias trabalharás, e no 7º descansarás. Aleluia. O que Moisés estava passando era dias de semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou na sexta, para o serviço. No sábado descansa. Mas Deus, ele não deixa isso só simplesmente para fazer 6 por 1. Ele não deixa isso simplesmente para que você olhe para a sua semana e fale: eu vou descansar agora. Agora é hora de relaxar. Agora é hora de sair com a família para a lanchonete, porque amanhã é o sábado, eu não vou trabalhar. Não, não é isso. Os 6 dias da criação transcende muito mais do que isso. Os 6 dias da criação fala das nossas vidas. Sabe o que eu estou querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: os 6 dias da criação é a vida do homem em todos os momentos. Você vem para Cristo e começa a trabalhar para Cristo, e a partir de então Deus começa a dizer na sua vida: e disse Deus. E você continua a sua jornada: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E você chega no final da sua carreira com a palavra de Deus na sua mente, falando: e disse Deus. Todos os momentos da sua vida você vai estar pautado na palavra de Deus. Deus todos os dias vai estar dizendo a você aquilo que Ele quer de você, aquilo que Ele quer da sua vida. Todos os momentos Deus vai estar te consolando. A palavra de Deus não vai te faltar em nenhum momento. Os 6 dias da criação é os 6 dias que nós temos aqui nessa terra, é nossa existência. Aleluia. Quando nós nos dispusemos a trabalhar para o Senhor e falar: Senhor, estou junto de Ti, estou contigo e não abro mão, Deus vai dizer: vou falar contigo todos os dias, vou falar contigo todos os dias, até se eu me calar, estarei falando contigo, porque o meu silêncio também fala. Fique comigo, não se saia de mim, da minha presença. Aleluia. E aí você fica a vida inteira trabalhando para Deus. Os 6 dias da sua existência você fica com Deus. E aí, em Gênesis 2, 3, ele vai falar do 7º dia. Ele vai dizer: e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Aleluia. Você sabe qual que é o nosso 7º dia? Quando você trabalha para Cristo nessa vida, Cristo está lá em cima te esperando de braços abertos. Vem para o meu descanso, vem para o meu descanso, vem para junto de mim. Você trabalhou, você ouviu a minha palavra, você praticou as boas obras, você esteve junto a mim, você não deixou. Vem comigo no meu descanso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer. Capítulo 4, versos 10 a 11, ele vai dizer o seguinte:
pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Seu trabalho não é em vão, o seu trabalho não é em vão. Fique tranquilo, por mais cansativo que seja, o trabalho para Deus nessa terra, o descanso lá em cima ele é certo, o descanso lá em cima ele é seguro, o descanso lá em cima ele é real. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus está nos dizendo, preste atenção, todos os dias, somos nós que não estamos com os ouvidos destampados, com o coração aberto, para que nós possamos prosseguir todos os dias na sua presença. Aleluia! O seu sábado não é aqui, o seu sábado é junto com Jesus Cristo. Aleluia! Quando eu olho para a criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma outra informação me chama a atenção. Para que esse mundo, André, físico, possa existir, César, 3 coisas são necessárias: tempo, espaço e matéria. Nossa realidade física, quem está entendendo até aqui, diga amém. Nossa realidade física depende dessas três coisas, assim vamos dizer: tempo, espaço e matéria. E o que é tempo? Tempo, apesar de abstrato, nós observamos o tempo com as mudanças do espaço e da matéria. Quer um exemplo? Você envelheceu. Isso é sinal de que o tempo está fluindo na sua vida. As coisas se deterioram, as coisas se decompõem. Por quê? E elas mudam de espaço de lá para cá, porque o tempo está passando. Esta é a evidência do tempo. E nós aprendemos a controlar o tempo, melhor, a medir o tempo, através de instrumentos. Mas o tempo ele não está preso naquele relógio. O tempo ele flui. Se aquele relógio parar, o tempo também continua, mas o relógio está parado. Ou seja, o tempo aqui, ele modifica e muda a nossa existência. Segundo, o espaço. O que é o espaço? É uma extensão limitada até onde a matéria, as partes físicas podem chegar. Eu estou limitado a um espaço. Eu não posso percorrer, eu não posso sair do meu corpo e ir para outro lugar. Eu não posso talvez sair daqui onde eu estou e ir para outro lugar, porque eu não tenho capacidade física para isso, porque o espaço é muito longe. Ou seja, o espaço ele me limita, ele me aprisiona em um determinado local. Quando eu olho depois para a matéria, qual que é a característica da matéria? A característica da matéria é ocupar o espaço. Essa Bíblia, ela ocupa espaço. Este púlpito ocupa espaço. Este meu corpo ocupa espaço. Alguns ocupam mais, mas esse aqui também está ocupando bastante. Essa é uma das características da matéria. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Glória a Deus. Por isso, para que nós possamos existir, essas 3 coisas têm que estar interligadas e coexistir juntas. Aleluia. Mas para que essas 3 coisas possam existir, um ser maior do que elas tem que tê-las criado. Um Deus que transcende o tempo, o espaço e a matéria. Ele transcende todas essas coisas. Ele não está preso ao tempo, ele não está preso ao espaço e muito menos à matéria. Ele não está confinado em um lugar. Deus, ele é infinito, eterno, soberano, incorpóreo, ele não é de matéria. Deus, ele transcende isso, e para que ele possa criar nós, essa existência, ele cria o tempo, o espaço e a matéria. Aleluia. E é isso que o texto de Gênesis 1 vai dizer. No princípio, tempo. Criou Deus, um ser eterno, soberano, divino, todo-poderoso. Criou os céus, espaço e a terra aonde vivemos. Aleluia! Glória a Deus. Mas segura. Gálatas 4, verso 4 vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sabe o que eu estou dizendo aqui essa noite também? Aleluia.
que o Deus que não está limitado ao tempo, ao espaço e à matéria, sabe o que Ele faz? Por amor a mim e a todos vocês que aqui estão, Ele se confina a um tempo, Ele se confina a um espaço, Ele se confina a uma matéria, Ele se encarna no Verbo, o Verbo Ele se encarna, Ele vem e habita no meio de nós, aquele que transcende todas as coisas, Ele se confina por amor a mim e a você, aleluia. E aí, permita-me fazer de forma contrária, falei tempo, espaço e matéria, agora permita-me, matéria, um corpo dilacerado, aleluia, espaço, em cima de um madeiro, sob um monte chamado Gólgota. E agora você sabe qual é o tempo? O tempo não é mais aquele passado, agora é um novo tempo. Porque quando ele brada, tetelestai, Pai, está consumado. Agora um novo tempo surge nas nossas vidas. Aquilo que estava morto revive. Deus trouxe um tempo de cura, de paz e de salvação. Quando Ele se encarna, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios 5,17 vai dizer, assim que, aleluia, se alguém está em Cristo, nova criatura é, o novo tempo chegou, o novo tempo está agora, nova criatura é, as coisas velhas, o tempo velho ficou para trás, a matéria velha ficou para trás, o espaço velho ficou para trás, vivemos numa dimensão agora espiritual, Deus tirou as escamas dos nossos olhos, podemos enxergá-lo, podemos contemplá-lo e adentrar na sua presença, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Se coloque de pé, já vou terminar. João capítulo 1, versos 1 ao 5, vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, aleluia. Quando eu olho para o texto de João, e você também deve ter notado, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João ele está fazendo uma alusão clara a Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. Mas João ele não para somente em Gênesis 1 e 1. João ele vai continuar e ele vai falar de uma luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por quê? Porque quando eu olho para Gênesis 1, 3, sabe o que está escrito ali? E disse Deus, haja luz, e houve luz, aleluia. Preste atenção, disse Deus, haja luz e houve luz. Deus ele vai notar, a luz é boa, fez separação de luz e trevas, aleluia. Ele faz a separação da luz e das trevas, foi o primeiro dia, aleluia. Aí, João, sabedor de que Cristo havia ressuscitado, ele vai falar, em João 8,12, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. O texto, em Gênesis 1:3, redobre a sua atenção. Quando ele fala haja, não é que venha a existir, a luz ela já existe. A ideia é, a luz está passando, que venha a luz agora passar e iluminar toda a criação. E aí Deus ele olha para aquilo e fala, é o primeiro dia, aleluia. Aí eu vejo Jesus pendurado no alto do madeiro, numa sexta-feira à tarde. Ele morre. Vem o sábado da amargura, eu costumo dizer, aleluia. Mas João 20, verso 1, vai dizer, no primeiro dia da semana, no primeiro dia, as mulheres vão lá, encontram o sepulcro aberto. Sabe por quê? Porque no primeiro dia da criação Deus disse, haja luz. Quando Jesus morre, vem o primeiro dia, Deus está dizendo que a luz agora torne a brilhar, que a luz agora torne a brilhar. Agora a luz está brilhando em nosso meio, aleluia.
aquele que estava morto no pecado, aquele que estava em trevas, aquele que estava na escuridão, a luz resplandeceu no primeiro dia, a luz ressuscitou, a luz está no nosso meio aqui esta noite, aleluia! A luz, abra o seu coração, abra agora o seu coração para que essa luz entre dentro de ti e haja vida, e vida em abundância, porque Jesus é a luz do mundo, é Ele que ilumina, é Ele que traz amor, é Ele que traz salvação, é Ele que traz redenção, Ele é o verbo, Ele é o princípio, Ele é o cabeça, aleluia! Oh, aleluia! Estávamos condenados nas trevas, entregues a Satanás, perdidos na escuridão, aleluia, adore a esse Deus essa noite, a luz dele está no nosso meio, Ele está aqui conosco, Ele está aqui, Ele quer entrar no seu coração, Ele quer iluminar a sua vida, Ele quer ser cabeça da sua vida, aleluia. A luz de Deus está sendo emanada aqui nesta casa, aleluia! Vai enchendo o Senhor cada vida, vai iluminando cada coração, vai iluminando o Senhor cada alma aqui que está perdida, cada alma que está entregue à escuridão. Venha, Senhor, com teu Espírito Santo, venha tocando, Pai, nessas vidas, que venha irradiar luz, que venha irradiar luz, que venha irradiar luz, e que haja vida, e vida com abundância, aleluia! O princípio de Deus está aqui nesta casa, aleluia! Aquele por meio de quem foi criada todas as coisas, a partir do nada, Ele pode pegar a sua vida do nada e transformá-la ela em instrumento da sua glória, instrumento do seu reino. Deus, Ele quer mudar a sua vida, aquela vida que estava entregue ao nada, que estava na escuridão, Ele quer agora emanar a sua luz, Ele quer emanar a sua presença. Portanto, nesta noite, abra o seu coração, deixa Ele operar na sua vida, deixa a palavra criar